Ok, dando sequência aqui então, nós vamos continuar falando agora a partir de algo que podemos rudimentarmente aqui chamar de paradigmas da educação, ou entendendo que a educação sempre segue necessidades sociais, né? Pensemos nos cursos universitários, por exemplo. Se você olhar nos cânones dos cursos universitários, você não vai encontrar no século XIV química, física, você não vai encontrar administração de empresas, você não vai encontrar em 1800, você não vai encontrar um curso de ciência da computação, né, que hoje são cursos procurados, e assim por diante. Ou seja, a humanidade vai evoluindo socialmente, vai ficando mais complexa, vai descobrindo mais coisas, vai criando novos ramos de atividade e assim a educação também vai evoluindo. Pensemos então primeiramente na antiguidade, né? Falamos bastante dessa questão das palavras, da linguagem, mas olha só, quando a escrita ela foi oferecida como uma forma de divulgar informações, né, como uma forma de ser o cânone da educação, eu imagino que hoje ninguém diria, tanto é que é um símbolo de barbárie, é um símbolo de sistemas autoritários, queimar livros, né, condenar livros, sempre foi... Já tivemos aí em épocas obscuras os índices dos livros proibidos, os martelos das bruxas e assim por diante. Então, é claro que todo processo, quando é novo, ele tem uma certa resistência. Peguemos, por exemplo, o próprio processo da escrita, que hoje é a base da educação, né? A primeira coisa que se faz, antes de ensinar qualquer coisa para uma pessoa, é ensiná-la a ler e escrever. Basicamente, é entrar nesse mundo dos fonemas da escrita, não é? Então, olha só, o que nós temos ali na simbologia egípcia, que ficou bastante conhecido no Ocidente, porque Platão, que foi um importante filósofo da antiguidade grega, que falava muito com parábolas e mitos, né, em seus diálogos, ele vai revivificar essa história num diálogo que é conhecido como Fedro, que vocês podem ter acesso. E lá dentro ele vai falar, pela boca do Sócrates, ele vai falar do mito da invenção da linguagem pelo deus egípcio Thoth, né? Que é esse deus que vai ser o inventor de várias coisas, do jogo de xadrez e de muitas coisas, e que vai entregar lá ao faraó Thanos uma grande invenção. E o Platão conta que ele chega dizendo, olha, eu inventei uma coisa maravilhosa, de todas as coisas que eu inventei a melhor, é a escrita. As pessoas vão poder pôr no papel, notem ali o símbolo, né, parecido com um osso que nós vimos inclusive, as pessoas vão poder anotar e vão poder, enfim, escrever e ter as dádivas da escrita. E o faraó, que era muito sábio, diz, olha, Deus das invenções, maravilhoso, que tudo criou, você está enganado, porque normalmente quando a gente cria algo, a gente se apaixona por aquilo. E a escrita vai ser horrível, porque as pessoas vão parar de exercitar a memória, elas vão parar de querer lembrar as coisas e de exercitar a sua fala e vão pôr tudo no papel, vão criar uma memória de papel. E assim vão se tornar falsos sábios, ignorantes, até diz, né, o mito através do Platão. Então o Platão condena, né, se você pegar a história, não é o caso aqui, mas se pegar o Crátilo, um outro texto dele, o Platão acredita que essa linguagem escrita, né, lembrando que as essências estão longe dessa realidade material, a linguagem escrita acaba sendo algo bastante pernicioso, né, algo que faria mal. Até porque se você olhar para a cultura grega, essa segunda imagem aqui, é a imagem de Édipo e a Esfinge, se você lembrar do Sófocles, se você lembrar dos grandes poetas, o que eles tinham como paideia, essa palavrinha que quer dizer ideal de educação? Eles tinham que os mitos, a tradição oral, era extremamente importante para formar caráter. Então, imagine uma cena onde tem lá uma pessoa parada, pessoas no entorno dela ouvindo um mito, ouvindo uma fábula, né? Por exemplo, eu imagino que todos lembrem, ou conhecem, ou de alguma forma ouviram falar do mito do Édipo, né? Que é a história lá da rainha Jocasta, que vai acabar, casada com um rei de Tebas, e aí esse rei ouve de um oráculo que, olha, quando seu filho nascer, ele será a pessoa que vai te matar. E aí o rei Jano, todo preocupado, ele pega lá uma pessoa do exército e diz, olha, meu filho nasceu de fato, conforme descreveram os oráculos, então eu quero que você
o mate. E essa pessoa encarregada de matar o filho se padece, é um bebê recém-nascido, né? E vai até o deserto, nas cercanias de Tebas, e pendura Édipo numa árvore pelos pés. Por isso que quer dizer Édipo, em grego suspenso, né? Pelos pés. Achando que os leões viriam e fariam o serviço, que ele não tinha coragem de fazer. Mas antes dos leões chegarem e fazerem o serviço, uma família de camponeses passa, vê aquele bebê chorando, o recolhe e o cria. E aí o Édipo é criado à distância do reino, e um dia ele cresce, fica lá um guerreiro forte e vai até Tebas para uma festividade. E lá andando, ele acaba conhecendo uma mulher misteriosa, acaba se envolvendo com essa mulher, e essa mulher era Jocasta, que não sabia que Édipo era seu filho e que Édipo não sabia que Jocasta era sua mãe. E essa é a tragédia, porque Jocasta fala, olha, eu me apaixonei por você, agora para eu ficar com você, você tem que matar meu marido, né? O Édipo que passou por várias aventuras, como a da Esfinge, Decifra meu Devório. E aí ele fala sem problemas, né? Eles não sabiam desse grau de parentesco, dessa terrível tragédia. E aí ele vai lá, mata o rei, e então o destino se cumpre, né? E aí depois, na tragédia descrita por Sófocles, aparece lá os vizires e contam toda a trama, naquela trama grega das mulheres, né, a jovem, as moiras, a mulher de meia idade, a velha, que estão tecendo a nossa vida, e contam a história. Então Édipo mata o próprio pai, desposa a própria mãe, então ele fura os olhos e sai vagando pelo deserto, e os leões, enfim, o matam. E o destino de todos se cumpre, o destino do pai, que era para ter sido morto pelo filho, o destino da mãe, que era para se apaixonar pelo filho, que é o complexo de Édipo, hoje na psicanálise, e o destino de Édipo, que era ser morto. Então, os gregos com isso, eles têm o ideal de ensinar, né, de formar, de formação cultural e intelectual. Por quê? Porque você vai ter, então, a ideia de uma expressão da cultura grega repassada, né? Ninguém foge ao seu próprio destino, o destino pertence aos deuses, e destino é tudo, e é assim que vivemos, e não adianta você querer enganar com artimanhas, ser esperto, ser sagaz lá contra a esfinge, que o destino vai te devorar, né? E sobre isso, falando sobre devorar, nessa terceira imagem, uma gravura de Goya, de um ilustrista, um pintor espanhol muito importante, e aqui ele conta a história, como eu falava há pouco tempo, de Cronos, né? Veja que imagem bela, aterrorizante, mas bela, essa é a história de Cronos, né? Se eu perguntar para vocês aí, vamos pensar um segundinho, o que é o tempo? Uma pergunta simples, vamos dar 10 segundos aí, pense e me responda. O que é o tempo? Bom, alguns podem ter uma resposta já elaborada, alguns podem pensar num poema, alguns podem pensar que o tempo é o tempo que eu estou perdendo aqui, ou ganhando, vendo esse vídeo, o tempo de pagar boletos, o tempo de trabalhar, né? O tempo sempre foi quantificado de alguma forma, por exemplo, as igrejas bizantinas, as igrejas católicas as igrejas ortodoxas cristãs do Oriente, elas não têm relógios na sua torre, né? Quando a Revolução Comercial começou, a Revolução Industrial começou, as igrejas, que eram o lugar mais alto da cidade, passaram a ter relógios. Para quê? Para avisar as pessoas, ter badalos, né, sinos, para avisar que o invasor está vindo, para avisar que alguém morreu, mas o relógio passou a ser um codificador do tempo, né, um codificador do trabalho, para avisar que está na hora de trabalhar, de dormir, enfim, né, como nós vivemos hoje em volta do cronômetro, Cronos, Deus do tempo, vem daí a palavra. Mas as igrejas ortodoxas não têm relógio, veja que bonito, porque elas não querem poluir a ideia da eternidade com a noção mundana do tempo. Veja que noção interessante, né? Mas Cronos, então quem é Cronos da mitologia grega? Cronos é um dos primeiros titãs, ele vai ter relacionamento com a Terra, eles vão ter filhos que vão ser titãs, e um dia também, como no caso do Édipo, ele é orientado que um dos seus filhos o aprisionaria. Não o mataria porque o deus não pode ser morto, mas aprisionado. E aí ele tem uma ideia brilhante, ele fala, eu vou devorar os meus filhos, como Goya, se vocês pesquisarem, vai ser Urano devorando os próprios filhos, né? Urano latino, né? A versão latina de Zeus. E então ele tem a ideia de colocar os filhos no próprio ventre e assim mantê-los controlados, né? Mas a sua esposa, a Réia, vê isso, não gosta, vai lá e pega o último filho, que é Zeus, que não tinha sido devorado, enrola uma pedra com suas roupas
e Zeus engole aquilo achando, e Cronos engole aquilo achando que era Zeus, e aí Zeus vai lá depois que Cronos está adormecido e faz um pacto com seus irmãos que os tiraria dali, desde que eles ajudassem ele a aprisionar Cronos lá no Tártaro. E enfim, o pacto acontece, Zeus se torna o deus mais poderoso, eles conseguem controlar Cronos e é o fim da história. Bom, essa história tem duas morais. Qual é a primeira história? A primeira moral da história. A primeira moral dessa história, que os gregos queriam ensinar por essa coisa de imagem e visão mitológica, é que poder, Zeus é um deus poderoso e poder significa controlar o tempo, né? Quem tem poder? Até mesmo hoje, quem controla o próprio tempo, quem não tem que ficar ali esperando para bater ponto, quem não tem que ficar em fila, né? Poderoso é quem controla o próprio tempo, certo? Em segundo lugar, o que é a natureza do próprio tempo para os gregos? Olha só nessa ideia mitológica. A natureza do tempo é que o tempo é um pai que devora os próprios filhos. Nossa. É uma imagem um pouco dramática, mas se vocês pensarem agora, ou forem ao cemitério, vocês vão ver lá uma data no tempo em que nascemos, e aí o tempo vai nos devorando um dia de cada vez, até que nos consuma por completo. Ou para lembrar do Borges, né, aquele poeta argentino sobre o qual já falamos, ele tem uma fala sobre o tempo que é fantástica, ele fala que o tempo é um rio que me arrebata, mas eu sou esse rio. O tempo é um fogo que me consome, mas eu sou esse fogo. E o tempo é um tigre que me destroça, mas eu sou esse tigre. E aí ele conclui, o tempo desgraçadamente é real, e eu desgraçadamente sou Borges. Então, note que a percepção do tempo por essas imagens já é algo bastante diferenciado, né? E apenas para vocês pensarem nisso, de como as imagens eram importantes, como os mitos eram importantes, olhem para o próprio símbolo do teatro, da tragédia, da comédia, como essas imagens nos remetem a uma ideia de um mundo mais harmônico, nos quais somos integrados e fazemos parte, né? Para quem não viu, eu vou mandar um link, só para cortar essa fala, porque já que estamos falando por imagem, que eu insisto muito em usar o cinema como metodologia, tem um filme chamado O Curioso Caso de Benjamin Button, que é uma história muito interessante, de uma pessoa que nasce velha e vai ficando jovem. Não sei se vocês já viram, se não viram, recomendo. Mas tem uma cena fantástica, porque quando ele é velhinho, fisicamente, mas jovem mentalmente, né? Biologicamente ele deve ter 5, 6 anos, ele conhece uma menina, a Daisy, pela qual ele se apaixona, a Daisy Fuller, e eles nunca vão se encontrando, né? E aí eles se encontram no meio da vida, ou seja, quando ele está lá no meio da sua vida, e ela também, ou seja, eles estão com uma idade física equivalente. E tem uma cena fantástica que é a descrição do que é a tragédia grega no sentido nietzschiano, que o Nietzsche vai rever depois, no sentido homérico e no sentido de Hesíodo, de Sófocles, que é a ideia de que se não fosse por um acidente ter acontecido, eles nunca teriam ficado juntos. Então, a gente vai fazer uma pausa agora, o link vocês vão receber junto com o slide, e vocês entram no YouTube e assistam essa delicadeza captada pelo cinema, e aí a gente vai comentando depois.